Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do IMETcast, certo? E hoje a gente vai conversar sobre inclusão escolar com equidade. Para fazer um debate muito bacana, eu trouxe uma pessoa aqui especialista no assunto, certo? Que é a Josineide Monteiro. Inclusive ela está aqui com a gente, seja muito bem-vinda, Josi. Eu poderia muito bem apresentar você, certo? Dizer seu currículo e etc. Mas eu quero que você o faça, certo? Quero dizer também que o IMETcast está muito feliz de receber você aqui. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigado, Jadiel. Prazer é todo meu estar aqui nesse momento tão especial, né? E significativo para a minha vida. Porque quando nós buscamos, né, o conhecimento e nós ampliamos, assim, a nossa forma de viver de forma melhor. E a IMET, ela vem trazendo essa possibilidade de nós ampliarmos nosso conhecimento para que nós possamos trabalhar com segurança. Então, fazer um curso da IMET, para mim, está sendo prazeroso, principalmente tendo você como professor. Opa, fico muito feliz, seja muito bem-vinda mesmo. Josi, você trabalha com inclusão, não é isso? Trabalho com educação inclusiva do município. Ah, então é educação inclusiva. É. Me explique aí de onde veio o seu interesse por trabalhar com educação inclusiva. Primeiro, Jardel, veja só, o meu interesse para trabalhar com educação, desde a minha infância, que o meu sonho era ser professora. E o meu sonho de magistério, ele percorreu toda a minha caminhada. E foi onde eu realizei o meu primeiro curso de magistério, que foi no ensino médio, no Colégio Nossa Senhora, no Colégio Tenecista São José, a primeira turma do magistério, que eu fiz parte, e lá realizei meu primeiro sonho, foi fazer magistério. Depois eu consegui pedagogia, curso de pedagogia na FAFICA. Também muito bom, né? Ampliou bastante meus conhecimentos, só fez fortalecer o meu desejo de ser professora. E ao desenvolver o meu trabalho, eu descobri também que eu gostaria de me aprofundar mais. Então eu fiz psicopedagogia, que veio me dar uma orientação melhor, como trabalhar com as dificuldades de aprendizagem. Porém eu não fiz só fiz institucional, não fiz a clínica, que dá uma amplitude maior de conhecimento, de atuação. Mas fui fazer o concurso público da Prefeitura de Bezerros e fiz o concurso em educação especial. Por quê? Porque eu tive um filho com 15 anos, né? Tive 4 filhos. E meu primeiro filho, eu tinha 15 anos, e ele nasceu com paralisia cerebral e microcefalia. E então eu senti uma necessidade muito grande de me aprofundar nessa área. Então, na verdade, ele foi a minha motivação para que eu pudesse entrar na educação especial e abraçar essa causa com muito amor, já que eu tinha a realidade da minha vida, né, impregnada na minha vida. E eu aprendi muito com ele e aprendi muito mais quando eu entrei na Emporderb, que depois passou a ser CEB, que era o Centro de Educação Especial de Bezerros, onde eu levava meu filho e podia trabalhar junto com ele. E na época, quando eu entrei na Emporderb, o concurso público de 2004, eu estava como contratada. Mas eu precisava passar nesse concurso para poder continuar trabalhando e cuidando do meu filho ao mesmo tempo. E tinha 12 vagas para esse concurso de Educação Especial de 2004. Então, muito estudo, muita oração, pedido a Deus que fosse realizada a vontade dele, mas visse a necessidade de eu estar com meu filho. E era 12 vagas, eu fiquei na 11ª. Então, louvei a Deus até hoje, louvo a Deus por essa oportunidade. E então eu entendi que era que o Senhor queria, né? Que eu levantasse essa bandeira da inclusão em Bezerros, que até então não existia a inclusão escolar nas escolas regulares, e sim só no CEB, que na época era Emporderb, depois aqui passou a ser CEB, porque não poderia existir mais escola de educação especial. Então, para deficientes, tinha que ser a inclusão. Então, como surgiu a oportunidade da inclusão, eu fui chamada para a Secretaria de Educação para atuar nessa área. Já que eu fiz um curso de AE, tenho pós em educação, em atendimento educacional especializado, que mais para frente eu explico o que significa, né? E fiz esse curso e fui chamada para coordenar umas salas de recursos que ia chegar no município. Eita, que bacana. Em 2011 chegaram
do governo federal, 5 salas de recurso, e a pessoa que estava capacitada para atuar seria eu e mais 2 colegas. Mas a secretária na época era Dona Socorro Silva, que hoje é a vice-prefeita. Foi ela que me convidou para coordenar a inclusão em Bezerros. Então eu fiz esse trabalho com muito amor, com muita luta, né? Porque não tinha muita assistência, assessoria para mim. Mas a gente vai buscando ajuda e vai buscando os conhecimentos e a gente consegue desenvolver o trabalho, né? Hoje, aqui no município, qual é a sua atuação? Você tem alguma função no município hoje? Tenho sim. Continuo hoje como coordenadora da educação inclusiva e atendo exatamente 11 salas de recursos que nós temos hoje, funcionando nos 2 horários. Temos 16 professores do atendimento educacional especializado que atuam nessas salas, é a minha área de atuação. Nós temos 4 intérpretes de Libras, temos 84 apoio escolar, que está lá junto com o aluno com deficiência, para que ele possa desenvolver o trabalho. Então, tem deficiências que precisa realmente que alguém esteja junto, mediando esse ensino e essa aprendizagem, né? E temos 122 alunos com autismo laudados, fora os que estão em investigação, e 292 ao todo alunos inclusos nas salas regulares, que tem esse atendimento em contraturno na sala de recurso multifuncional. É muito importante a questão da inclusão, né? Se a gente fosse pegar, por exemplo, há 30 anos atrás, as pessoas que tinham algum tipo de necessidade especial, se diz assim? Não, pessoas com deficiências. De pessoa com deficiência. Então, se a gente voltasse há 30 anos atrás e encontrasse as pessoas com deficiência, dificilmente elas estariam no ambiente escolar, certo? De maneira geral. Hoje, com a questão da inclusão, a gente consegue ver cada vez mais, e isso serve em 2 frentes de aprendizagem, né? Tanto para o aluno em si, que está lá incluso, como também para os demais, né, que estão lá principalmente aprendendo a lidar com a diferença e entender que nem todas as pessoas são iguais. Nem todas as pessoas são iguais. Agora, Josineide, quais são os objetivos da educação inclusiva aqui em Bezerros, no município? O objetivo é que nós tenhamos realmente uma inclusão com acesso equitativo, onde o aluno tenha a participação ativa em todas as atividades, em todos os momentos que a escola proporciona para ele, onde nós possamos ter justamente uma aprendizagem significativa, que essa aprendizagem venha trazer benefícios, que venha trazer evolução na vida dele como um todo. Não só a questão pedagógica, mas a questão humana, psicológica, social, e que esse aluno seja desenvolvido de forma integral. E a questão, principalmente, dos materiais, né? Porque a gente sabe que, como pelos números que você trouxe, a gente tem a questão dos alunos que efetivamente estão na sala de aula, eles precisam, em alguns casos, de cuidador, de uma pessoa que os acompanhe, né? O espaço em si precisa estar adaptável, né? Desde a questão do banheiro, desde a questão do piso tátil, né? Desde a questão do mapa de localização, no caso de pessoas que têm deficiência visual, entre outros de maneira geral. Como é que você vê essa infraestrutura? Veja, essa infraestrutura ela precisa muito ser melhorada ainda, né? A cidade precisa ser inclusiva, na verdade, né? E a escola, ela vem buscando essas adequações, essas adaptações necessárias, tanto predial como também material, né? Material, a questão material didático, que ele venha construir a necessidade desse aluno. Então, vem verba federal para isso, né? Nós temos as verbas federais que vêm do PDDE, que é o plano o projeto que vem com plano de desenvolvimento para a educação no sentido de dinheiro direto à escola, que vai ser uma verba destinada só para as necessidades do aluno com deficiência. Não pode desviar esse dinheiro para outros fins. E vem a relação de todos os materiais que precisa, que são adequados para se trabalhar com eles, e aí vai se fazer a seleção dependendo da clientela que se tem na escola, o tipo de deficiência que tenha lá. É como se fosse uma política de atendimento, né? Política de atendimento, que aí vem um recurso de maneira direcionado. Agora, Josineide, tem uma questão que geralmente as pessoas enfrentam quando vai falar sobre inclusão de pessoa com deficiência. Veja que eu já adaptei meu discurso aqui para a gente poder conversar. Veja a importância de conversar sobre inclusão, é que você também vai aprendendo na questão do processo. E aí eu queria saber justamente sobre esse processo de aprendizagem, sobre avaliação.
né? A gente tem uma pessoa que tem uma necessidade especial, certo? Essa pessoa, graças a Deus, está inclusa no ambiente onde tem pessoas que não têm necessidades especiais. E como é que funciona esse processo de avaliação? Isso, veja só. O professor, né, a escola em si, não é só o professor, né? Todos que trabalham com esse aluno, mas principalmente o professor que vai tratar dessa questão acadêmica com eles, pedagógica, ele tem que fazer uma avaliação diagnóstica. Ou seja, tem que conhecer o aluno. Em que ponto o aluno está? O que é que ele precisa aprender no momento, para que ele possa desenvolver mais. Então, a partir dessa avaliação diagnóstica, aí vai se fazer um planejamento específico que se chama PEI, que é o Plano de Ensino Individual. Se ele tiver 3 alunos com deficiência, mesmo que eles todos 3 sejam autistas, eles não vão construir igual. Então, esse plano é individualizado. O professor vai, no conteúdo que ele vai trabalhar, ele vai flexibilizar esse conteúdo. Ele vai adaptar o que for necessário para que ele possa ser realmente atendido dentro das suas necessidades, mas dentro do currículo que está sendo avaliado. Por exemplo, o aluno ele não pode estar naquela sala só pintando um desenho aleatório, ocupando o tempo dele. Não, se é aula de matemática, ele não domina o conteúdo daquela série, que ele não está ainda apto para o que a turma está oferecendo para a turma, mas aí vai se fazer uma atividade ou um conteúdo que seja a base. Por exemplo, se ele vai para uma turma de 5º ano, que tem um conteúdo que é além do que ele pode. Em matemática, ele vai trabalhar números, então não importa qual conteúdo está sendo trabalhado, ele tem que entender o que é números. Então, a base é ele conhecer os números. Então, vai saber até onde que tipo, né, mensurar ali a quantidade que pode trabalhar com ele dentro do que é possível a ele. Então, está se realmente trabalhando de forma equitativa, não é? De acordo com a necessidade de cada um. E tem a questão, né, quando a gente está pensando aqui efetivamente na questão desse tipo de avaliação, a gente está falando agora na avaliação do aluno. Primeiro que tem um esforço gigantesco para que isso aconteça e precisa de uma sensibilidade dos envolvidos. Sensibilidade da direção, sensibilidade dos professores, sensibilidade da gestão de maneira geral e principalmente a sensibilidade dos colegas que estão ali ao lado dele. Então, quem está diretamente ligado a esse aluno são os professores. Como é que acontece o processo de formação para esses professores ou cuidadores, certo? Que vão lidar com educação inclusiva? Exatamente, veja, esse processo de avaliação desse aluno, essa construção depende do professor, do apoio escolar, que na verdade não é cuidador, é o apoio escolar, que está junto desse aluno, vendo ali as possibilidades dele. As limitações também, mas trabalhar em cima das possibilidades para que ele possa realmente evoluir. Então, esses professores e esses apoios escolares, eles precisam de formação para isso. Nós, enquanto município, ainda precisamos de um programa de formação continuada, porque os professores, o que eles pedem muito, formação. Então, nós na secretaria, eu, Josineide, que sou a coordenadora da educação inclusiva, tenho a Eremilda, que é minha colega, que é analista da inclusão, e tenho Fabiola Souto, que ela é psicopedagoga, que atende as escolas, aí trabalha em relação à família, em relação àqueles alunos que estão com dificuldade de aprendizagem, para fazer uma avaliação, para ver se realmente é uma deficiência ou não, para poder fazer os encaminhamentos para as questões para os setores clínicos, né? Então, esses professores, eles são orientados por nós vamos para as escolas, criamos possibilidades para que a gente possa se encontrar, promovemos alguns encontros para que a gente possa tirar as dúvidas e orientar como trabalhar com esse aluno, como desenvolver o PEI. O professor da sala de recurso, que é o professor do atendimento educacional especializado, que atende no contraturno, ele faz o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual. Então, é um trabalho de parceria, o professor do ensino regular com o professor da sala de recurso e o apoio escolar. Então, são pessoas que estão próximas desse aluno e vai fazer com que essa avaliação ou essa aprendizagem desse aluno seja desenvolvido de uma forma, né, bem direcionada ao que ele precisa. Josineide, eu sei que são muitos os desafios, né? Os desafios, seja para a escola que inclui, para a cidade que inclui, para o estado que inclui, para o país que inclui, né? Mas se você pudesse dizer, professor, o principal desafio da educação inclusiva é esse. Se a gente resolvesse esse desafio aqui, esse problema,
certamente a gente teria muito mais inclusão. Qual seria? Veja, eu vejo a aceitação, muitas vezes a aceitação do diferente, né? A sala de aula de hoje ela é muito diversificada. Então fica muito difícil, a gente compreende que o professor ele tem muita dificuldade de coordenar tudo isso em uma sala, não é? Mas é necessário que façamos isso. Então o que poderia acontecer? Se nós tivéssemos mais, vamos dizer, olhasse o outro com mais humanidade. Então a gente está muito preocupado, o professor às vezes se preocupa muito com o conteúdo e ele esquece da pessoa. Então hoje se usa o termo pessoa com deficiência, porque o que é que vem primeiro? A pessoa. Então eu tenho que me interessar, se aproximar mais do aluno, para conhecer ele, vai descobrir caminhos fantásticos para ele desenvolver, né? Para ele poder desenrolar ou desenvolver, planejar melhor para ele. Então seria essa questão. A família também compreender o que é a verdadeira inclusão, né? Porque a inclusão, porque eu vejo, é o direito de todos, não só da criança ou do aluno, da pessoa com deficiência, mas de todos. Eu não posso beneficiar uma pessoa que tenha deficiência e prejudicar o outro. Eu não posso prejudicar uma turma toda porque tem um aluno que ele não se adequa àquela realidade. Então, aos poucos, vai se fazendo essa adequação. Outra coisa é a família que consegue um laudo e quer de imediato um apoio escolar para ele. O que é que define para a gente colocar um apoio escolar? Não é o laudo é necessário, mas é a condição da pessoa. Deixa o aluno chegar na escola, deixa a pessoa chegar, vamos ver a condição dele, para que ele, se ele puder desenvolver sozinho, deixa ele sozinho. Porque muitas vezes ele se acomoda, que tem uma pessoa do lado, e eles querem que faça por ele. E aí ele não demonstra o verdadeiro potencial, né? Então a gente trava uma batalha muito grande com as famílias, porque tem um laudo, é lei, é direito, e eu quero. E muitas vezes o aluno ele diz, eu não quero uma pessoa perto de mim, porque ele está conseguindo desenvolver. Então, por que tem que ter uma pessoa perto, né? Então, essa compreensão que a família deveria ter para realmente valorizar, incentivar, estimular o seu filho a ser autônomo, independente. Então, a gente trabalha para que ele tenha realmente autonomia e independência. E é isso que nós falamos com os apoios escolares que estão juntos. Não façam por ele, façam com ele, auxilie, ajude, vai tirando as ajudas aos poucos, que ele vai desenvolvendo e vai chegar ao ponto que ele não precisa mais de alguém perto dele, não é? Então, tem mães que brigam conosco porque quer e o filho está dizendo que não quer. Então, a escola tem que ver qual é a necessidade real daquele aluno para que a gente possa atender realmente o que é necessário, não é? E, dependendo do grau, né, o aluno ele consegue se adaptar dentro da sala de aula, propriamente dita, e o professor em si, ele precisa ter uma sensibilidade também avaliativa. Eu digo isso que eu sou professor, e em muitos casos a gente tem, por exemplo, aquele aluno que se você pedir para ele falar 1 minuto, ele fala 200 minutos. Né? Tem aquele aluno que você tem que mandar ele sentar 200 vezes durante o dia, que ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Já tem aquele que não fala, aquele que é muito mais, eu vou chamar aqui de reservado. Aquele que muitas vezes está meio que concentrado apenas no seu caderno, no seu livro, no seu celular, etc. A maneira de avaliar esses dois alunos é diferente. Né? Exatamente. Temos que ver qual é o tipo de aprendizagem daquela pessoa, né? Tem alunos que ele tem uma aprendizagem auditiva. O professor fala e ele já compreende, né? E mesmo o aluno com deficiência, né? O autismo, meio que tem o autismo de nível 1, suporte 1, que ele compreende tudo, ele é muito inteligente e ao ouvir ele já assimila. Já outros, ele tem um nível de aprendizagem dele, é o tipo visual. Então tem que ter muita imagem. Então, na maioria dos nossos alunos autistas ou aluno com deficiência intelectual, eles precisam de ter muitas imagens para ele entender. Poucas palavras, entendeu? Muito poucas coisas escritas. Que venham enunciados simples, direto, né? Então, pouca fala, né? E mais material concreto para que ele possa compreender. E tem aquele aluno sinestésico, né? O aluno que ele desenvolve fazendo. Então, é onde entra também muita construção na prática, muito no concreto, muito na realidade. Obedecer, entender também, tem o aluno que ele não desenvolve a escrita,
não teve condições e pode ser que ele não desenvolva, mas ele vai falar do assunto e ele vai falar com muita propriedade. E ele é desenrolado e vai lá na frente e dá uma aula que deixa os professores assim, né, perplexo. Como? E a gente subestima muito a inteligência do outro. E muitos é deficiente, quando vem um laudo já rotula, esse aqui não tem jeito. Porque ele tem uma deficiência intelectual e tem laudos que vêm dizendo que ele não tem capacidade de desenvolver. Isso é horrível, né? E aí as pessoas se prendem a um laudo. E a gente costuma dizer, não se prenda ao laudo, nós não somos clínicos. Nossa competência é pedagógica. Nós estamos para formar o ser humano de forma integral. Então, se nós oportunizamos para que ele apresente da forma que ele consegue, vamos avaliar da forma que ele consegue. Eu participei de uma discussão muito recentemente e a discussão tratava essa temática, né? E ela falava o seguinte: as pessoas têm mais de uma história. As pessoas têm mais de uma história. Então, qual era a ideia central? Você não é apenas uma coisa, não. Você pode ter um rótulo ou um laudo de uma coisa, mas você, além disso, você pode ser quantas coisas você quiser. Porque as pessoas não são apenas uma história, são um conjunto de histórias. Em alguns casos, histórias boas, em outros casos, histórias não tão boas assim, em outros casos, histórias maravilhosas, mas nunca é apenas uma história, é um conjunto de histórias. E eu tenho uma dúvida pessoal em relação a esse tema, né? Eu imagino que eu acabei de ter um filho e eu suspeito que o filho é autista. Como é que eu devo proceder? A primeira coisa que eu devo fazer. Então, nas observações, você vai ver se tem pontos característicos do autismo, né? E procurar um neuropediatra, né? Primeiro, procura-se o pediatra, se for uma criança, né? Porque ele vai detectar os pontos característicos do autismo e aí ele vai encaminhar para um neuro, que o neuro é que vai dar o laudo final, se realmente ele tem autismo ou não. Aí tem os níveis de suporte, né? Que a gente falava antigamente o grau, não é grau, hoje é nível. O nível de suporte 1, 2 e 3. Então, o nível de suporte 1, ele muito inteligente, ele consegue fazer tudo, mas ele não precisa de ninguém auxiliando. Então, ele não precisa de suporte nenhum. Ele não precisa de uma adaptação curricular, ele não precisa de uma adaptação de atividades. Ele vai ser avaliado igual aos outros na sala, respeitando a característica forte dele, que é o isolamento, né? A socialização dele é que é difícil. A interação dele com o outro é a barreira principal. E quando tentam forçar? Aí, a pessoa não gosta, não quer interagir, mas aí a pessoa fica forçando. Qual o resultado disso? Aí ele vai desregular, né? Ele vai ficar totalmente transtornado, podendo ficar até agressivo, porque ele está dizendo que ele não consegue. Que ele não gosta e não consegue atender àquela necessidade que as pessoas estão propondo a ele. Porque às vezes tem a pessoa que diz, não, isso é tão fácil. É tão fácil, é só pegar essa bola e botar dentro desse copo. Imagine. Aí quando vem o nível 2 já é uma complicação maior, que aí justamente eles têm uma limitação maior. Ele precisa de um suporte, de alguém perto dele, de uma atividade adaptada, de um currículo adaptado, de um ambiente apropriado para ele. E quando é o nível 3, autismo nível 3, aí é mais complicado, porque ele vem com outras comorbidades, ele vem com outros transtornos, né? Vem o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que aí ele não para, não se concentra, e pode vir também um TOD, que agora é o transtorno opositor desafiador. Então, juntando tudo isso, fica um nível bem severo, que nem, às vezes, ele não quer nem entrar na escola, ele se sente mal com aquele ambiente, ele não gosta do barulho, tudo incomoda ele, porque ele tem uma hipersensibilidade muito grande, tanto no toque como na audição, né? Então fica bem difícil para a inclusão do aluno com nível 3, né? Que vem outras patologias mais complicadas também. Entendi. Josineide, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de resultados, certo? Se sou mais cartesiano, gosto de entender, às vezes, os relacionamentos e as coisas a partir de relatórios, certo? Se eu perguntasse a você assim, né? Evidentemente que se já existia esse documento, como é que a gente conseguiria, se você fosse avaliar, por exemplo, como é que está a inclusão aqui no município de Bezerros? Olha, a inclusão do município de Bezerros está bem avançada. Precisamos de melhorias, sim, né? Mas nós estamos avançados porque Bezerros é o único município em que
dispõe de tanto apoio escolar para estar junto com o aluno. Isso é um investimento alto, não é? Que isso é tirado do Fundef, né? Que é a verba que vem para a educação, para o pagamento de profissionais. Então, esses profissionais são pagos pelo Fundef e nós temos que ampliar mais isso, porque cada vez mais, Jardiel, está chegando crianças com alunos com deficiência, isso desde a educação infantil, com laudos, né? Alunos com desafiadores, que a gente coloca o apoio e vai tentar uma forma de fazer com que esse aluno se entre nesse ambiente, que ele se sinta parte do meio. Então, trabalho de conquista, tem que criar vínculo, e a gente coloca a pessoa, daqui a pouco a pessoa às vezes não quer mais, aí tem que ver outra pessoa, ele vai se adaptar a outra pessoa. É bem complicada essa situação, mas o município, ele está atuando, né? Eu tenho orgulho de dizer que faço parte dessa equipe, nessa gestão, muito sensível à causa. Temos muito o que fazer porque o orçamento é apertado, mas nós estamos fazendo o melhor possível. As salas de recursos com os profissionais todos competentes e atuantes na área, que têm a especialização para trabalhar, e nós temos esse cuidado. E nós vemos que o município ele vem desenvolvendo, sim. As salas de recursos é um apoio muito importante nas escolas, porque em contraturno o professor vai atender aquele aluno que está no regular. É um trabalho em conjunto, colaborativo, um trabalho coletivo, né? Com a parceria, nós buscamos parceria também com a saúde, com o Conselho Tutelar, para que realmente essa inclusão aconteça, porque precisa trabalhar determinadas coisas com a família, né? Direitos que são negados, né? A família que às vezes não faz o seu papel, então exige da escola, mas a gente tem que caminhar junto, mostrar que realmente nós estamos fazendo dentro do nosso limite, mas eu acredito que Bezerros está caminhando sim. Eu fico feliz de saber que escutamos avaliação de fora, pessoas de fora, né? A Tassiana, que é a secretária de Educação, e todos daqui viajam para outros lugares, outros estados, e vê que a discussão é essa, a questão de apoio escolar em muitos municípios não acontece. Né? E que nós estamos caminhando sim para que a inclusão de Bezerros ela seja cada vez melhor, que depender de mim, né? Mas que às vezes não depende de nós, né? E nós dependemos às vezes de uma cidade inteira. Então eu acho que Bezerros precisa que a cidade seja inclusiva, todas as secretarias vejam a pessoa com deficiência com uma sensibilidade e humanização bem própria, para que eles possam realmente desenvolver. Até porque a cidade em si é governada, né, por duas mulheres, né? A Luciele e a Dona Socorro. E muito sensíveis à causa. Exatamente. E quando a gente tem, por exemplo, mulheres envolvidas, sem dúvida nenhuma, o nível de sensibilidade aumenta. Até porque é a que efetivamente cuida, que abraça, né? De maneira geral. E então, Josineide, já estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa aqui do nosso podcast. Eu queria saber se você tem alguma mensagem que você podia dar para as pessoas que trabalham com inclusão, certo? E fique à vontade também. A sua câmera é essa daqui. Ok. Falando para todos que a inclusão ela acontece a partir da nossa sensibilização. Então, se eu vejo o ser humano como uma pessoa e que ela tem possibilidade de desenvolver, eu tenho que buscar formas concretas para que essa pessoa realmente se sinta parte do meio. Porque incluir é um ato de amor, de respeito e de justiça. Então, todos devemos estar nessa causa para incluir o nosso irmão. Ok. Josineide, foi um prazer receber você aqui, certo? No Medcast. Espero que a gente tenha novos momentos, principalmente com mais tempo, para que a gente possa discutir e aprofundar. Sem dúvida nenhuma, uma discussão assim relevante, não apenas para uma instituição, não apenas para uma cidade, mas para o país e para o mundo como um todo, né? Que cada vez mais a gente possa ter a inclusão como uma bandeira verdadeira, principalmente defendida pelo poder público, por políticas de atendimento, entre outras questões. Muito obrigada, Jadiel, por essa oportunidade e com certeza nos encontraremos mais vezes. Okay. Obrigada. Obrigado, Josineide. Esse foi mais um episódio do Medcast.